O motivo estopim da guerra foi principalmente por uma entrega de madeira não realizada. Antônio Conselheiro fez uma pedido de madeira vinda diretamente de Juazeiro. O problema é, o vendedor de Juazeiro se recusou a entregar a madeira mesmo com o pagamento feito. Então começa a surgir boatos e rumores de que Antônio Conselheiro e os moradores da cidade de Canudos iriam invadir Juazeiro e pegar a madeira à força. O que acontece então? O prefeito de Juazeiro, como forma de precaução, pede ao governo homens para defender a cidade. Passam vários dias, ninguém chega lá para invadir e os homens partem em si para a investida contra Canudos. No caminho, os dois se encontram, tanto os conselheiristas quanto os soldados, e ocorre um confronto, onde os conselheiristas saem vitoriosos e nessa batalha resultou em 10 mortos e 16 feridos. A segunda expedição, eles já mandam um pouco mais de homens, mas mesmo assim acaba sendo um fracasso, porque eles também perdem para os conselheiristas que tinham se armado mais. Mandaram 150 homens e resultou na vitória dos conselheiristas. A terceira expedição, a investida já vai um pouco mais potente. Eles mandam 1.300 homens, mas pela pressão e pela grande quantidade de baixa que sofreu, o exército é obrigado a recuar dessa batalha. A quarta expedição foi fruto de uma repercussão muito negativa do que aconteceu na terceira, segunda e primeira expedição. Eles mandam mais de 4.000 homens e após muita pressão e dificuldade, eles conseguem fazer o cerco em cima da cidade de Canudos. Antônio Conselheiro morreu e a guerra acaba exatamente no momento que eles acham o corpo de Antônio Conselheiro e decepam sua cabeça. Canudos. A Guerra de Canudos foi um confronto armado entre os moradores da cidade de Canudos e o exército brasileiro, no qual mais de 25.000 pessoas foram mortas. O vilarejo ficava no nordeste da Bahia e foi liderado por Antônio Conselheiro. Mas, para a gente entender a história de Canudos um pouco melhor, precisamos entender quem foi Antônio Conselheiro e qual o contexto do país no final do século XIX. Nascido como Antônio Vicente Mendes Maciel, Antônio Conselheiro foi um líder religioso, fundador da cidade de Canudos. Abandonou sua casa e família em 1861 para viajar de povoado em povoado no sertão do Brasil, pregando uma vida de devoção, meditação e santidade, ajudando a pintar igrejas e reformá-las, e dando conselhos pelos quais ficou famoso e assim acumulou seguidores por onde passava. O país era uma república recém-formada e com o fim da escravidão, a crise econômica e política e as secas na região, as pessoas estavam famintas, os sertanejos estavam desempregados e vagavam de vilarejo em vilarejo. Até que Antônio Conselheiro e seus seguidores encontraram em uma velha fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris e começaram o Arraial de Canudos. A comunidade perseverou e cresceu, abrigando todo tipo de flagelado da recém-criada república. Monarquista e religioso, Antônio Conselheiro conseguiu criar um oásis em meio à seca e à miséria do povo que ali sofria. Canudos chegou a abrigar por volta de 25.000 pessoas. Para se ter ideia mais ou menos do que é isso, a cidade de São Paulo, na época, tinha 65.000 habitantes e Salvador, que era a maior cidade do Brasil na época, tinha 70.000 habitantes. Canudos incomodava por existir. A imprensa desempenhou um importante papel no conflito, mobilizando a população contra os camponeses liderados por Antônio Conselheiro. Os argumentos utilizados eram que essas pessoas eram fanáticas, não cultas, não civilizadas e que elas queriam acabar com a república, que tinha sido implantada há pouco tempo. Alguns jornalistas tiveram autorização para acompanhar a quarta expedição dos militares a Canudos, mas antes da publicação, toda a cobertura era submetida à censura. Na região estavam presentes os jornais Gazeta de Notícias e o Jornal do Comércio, ambos do Rio de Janeiro. O jornalista Manuel Benício, que era do Jornal do Comércio, acabou sendo expulso por criticar o general Arthur Costa, devido à sua ineficácia na condução da guerra. Mas ele acabou sendo uma exceção, porque no geral o conflito era tratado sempre como uma guerra entre o bem, que era a república, e o mal, que eram as pessoas que moravam em Canudos, horrendas e miseráveis. E também tinha um enorme silêncio em relação à degola de prisioneiros desarmados e a violência feita com mulheres
e crianças. Já de São Paulo, enviaram o Estado de São Paulo e também o Jornal do Comércio. Do Estado de São Paulo, o correspondente foi Euclides da Cunha, que posteriormente acabou escrevendo sobre os crimes cometidos na obra Os Sertões. Junto dos jornalistas, também foi levado um fotógrafo oficial pelo Exército. As imagens que ele fotografou acabaram sendo muito importantes posteriormente para o registro e análise das últimas semanas de Canudos. Essa imagem foi tirada pelo fotógrafo Flávio Barros. Nela é possível ter uma visão parcial do sul de Canudos. Na segunda, é possível ver Canudos em chamas após um ataque, e na terceira, mais de 400 jagunços prisioneiros. E os jornais foram realmente muito eficientes na formação de uma opinião pública contra Canudos, principalmente porque era o veículo de comunicação em massa mais eficiente do século XIX, convencendo as pessoas de que eles realmente representavam um perigo para o país. Mas afinal, qual que é a importância de ensinar e aprender sobre Canudos nas escolas nos dias de hoje? Bom, a gente começa essa reflexão pelo básico. Canudos foi um dos principais movimentos sociais na República, né? Uma organização social espontânea que surgiu em meio aos mandos e desmandos dos coronéis de terra. E ela surgiu como uma alternativa, mostrando que é possível, através da massa, através do povo, se criar uma realidade diferente, que talvez seja mais justa, que talvez seja melhor. As escolas, os projetos políticos pedagógicos e toda a educação brasileira geral foi pensada sem privilegiar a história, muito menos esse tipo de história que mostra sim um protagonismo das massas, onde os populares eles tiveram condições de se organizar, né, de criar, instituir sociedades alternativas com suas próprias regras, independentemente do Estado. Né, condições igualitárias, respeito mútuo, respeito aos direitos e necessidades individuais, juntamente com a partilha de qualquer coisa, como comida, roupa, moradia, terra, faz muito parte desses movimentos sociais e cria um coletivo, um senso de coletivo entre as pessoas que estão lá muito potente. Por meio dessa mobilização, nasceu então uma sociedade igualitária, né, com direito à terra e a tudo aquilo que aquela população era tão carente que o Estado brasileiro não dava a ela, né? Por isso que Canudos se tornou um evento de extrema importância na história brasileira. Por isso que a gente precisa muito questionar o porquê que essa história é passada de maneira tão rasa para as crianças e para os jovens nas escolas. E é preciso que depois desse questionamento, da gente entender os reais porquês que esse ensino é tão raso, a gente precisa transformar esse ensino, porque é de extrema importância que as crianças e os jovens compreendam que em coletivo, como já temos de exemplo em tantos movimentos brasileiros sociais importantíssimos, que em conjunto, em coletivo, refletindo e discutindo assuntos tão atuais no nosso país, é possível transformar sim. E eles precisam ter consciência que juntos, questionando, estudando sobre esses assuntos, é possível sim fazer a diferença. Da Guerra de Canudos e sua relação com a imprensa brasileira. Surge os correspondentes de guerra. Canudos inaugurou a figura do correspondente de guerra na figura brasileira. As notícias eram levadas a pé ou a jegue até a cidade mais próxima, onde havia instalado o telégrafo, mas eram subestimadas a censura militar e demoravam de 10 a 30 dias para serem publicadas. Euclides e seu papel no jornalismo. O jornalista e engenheiro Euclides da Cunha cobriu a Guerra de Canudos como correspondente do estado de São Paulo. Ele anunciou a guerra como um massacre. Euclides e sua relação final com Canudos. Com febre, Euclides da Cunha precisou deixar a cobertura jornalística da Guerra de Canudos em 3 de outubro de 1897, 2 dias antes da derrota do Arraial. Comportamento da imprensa. A cobertura jornalística se mostrava tendenciosa e sensacionalista, porque privilegiava os interesses do governo, que se sentia ameaçados pelo povo de Canudos, e sem provas evidentes criou uma imagem negativa do líder sertanejo. Influência jornalística. A grande imprensa dava créditos e boatos que buscavam ridicularizar a força do movimento sertanejo, mostrando-se distante, geograficamente e emocionalmente, do drama vividos pelos sertanejos. Verificação de fatos. Os jornais não foram até os locais da notícia, deixando de lado a rica experiência de conhecer testemunhalmente os costumes daqueles grupos, sem intermédios de terceiros. Agora que você foi contextualizado, nós separamos 3 conteúdos que vão te ajudar a se aprofundar no assunto. O primeiro é o filme Guerra dos Canudos, filme de 1996. Ele narra a história de Canudos desde a sua criação até a sua queda e também mostra a importância da imprensa durante a guerra. O segundo é o vídeo Guerra dos Canudos, do canal Historiarte no YouTube. Ele narra a história de Canudos utilizando desenhos, deixando a história mais dinâmica e didática.
O terceiro e último é o livro Os Sertões, livro de Euclides da Cunha, jornalista que acompanhou a guerra e noticiou todos os acontecimentos. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, A Terra, fala sobre o clima e a vegetação do sertão, de forma bem científica e detalhada. O segundo é O Homem, na qual o autor analisa o sertanejo em si. E o terceiro e último é A Luta, na qual ele fala sobre a guerra em si, incluindo um relato de um dos sobreviventes de Canudos. A leitura é um pouco extensa e complicada por causa da primeira parte, mas vale muito a